Olá, queridos amigos, queridos irmãos, do canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Intermunicipal de Jales, aqui do Noroeste Paulista. Estamos reunidos mais uma vez, nesta segunda-feira, como temos feito aí juntos durante esses anos, últimos anos aí, onde nós nos reunimos nessa roda de conversa para as nossas reflexões em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos ter uma noite agradável, possamos nos confraternizar em torno do Evangelho, para nos sentirmos abraçados, confortados pela mensagem que vai abrindo horizontes novos em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a nos posicionarmos melhor na nossa vida, com a nossa moral, com a nossa estruturação que nós precisamos ter dentro da proposta de Jesus. Então, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui. Estamos os três aqui na tela, mas temos também aí o Ike nos bastidores, né, que está cuidando aqui para nós, para a gente poder estar aqui no ar, né? E também o quinto elemento da sala, que são os irmãos queridos que nos acompanham, né, sejam bem-vindos todos, né? E espero que participem conosco também, enviando seus comentários, enviando alguma questão que desejarem, né? Nós vamos procurar responder aqui na medida do possível. Então, estamos iniciando e gostaríamos de apresentar nossos amigos queridos que já estiveram conosco aqui, o nosso querido Pedro Conceição e também o Geraldo Campetti, nossos amigos aí do coração. Pedro é aqui da nossa USA Intermunicipal Jales, também faz parte aí da direção do Departamento de Mocidade da USA Regional, né, e um cargo aí também no Estado que eu não sei, que é ligado também à área de mocidade, tudo área de mocidade. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Davi. Boa noite, Geraldo. Estamos um pouquinho rouco, né? A gente pede a compreensão, mas o tempo não colabora. Boa noite a todos que nos escutam aqui pela internet, né? Que a gente possa ter aí uma noite abençoada. Obrigado, Pedro. É uma alegria estarmos juntos aqui. A gente trabalha junto aí na área da mocidade também, né? Ele aí com a Intermunicipal, né, com a Regional, e a gente aqui junto com o Luiz na Intermunicipal. Uma alegria sempre estarmos juntos. E o nosso querido Geraldo, né, Geraldo Campetti, que é um dos inspiradores desse programa, que junto com a Celinha, que é a mãe do Pedro, né, que é a nossa chefe, a Celinha é a nossa chefe. Ela que coordena toda a atividade, né, e nos chama aí para o trabalho. Então, o Geraldo é o nosso querido amigo, irmão de longa data, né, aí dentro da doutrina, dos trabalhos, nosso querido inspirador também aqui desse momento. Ele é vice-presidente da FEB também, tem suas atividades junto à Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, né, trazendo aí para todos nós sua experiência, seu trabalho. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa noite, querido amigo e irmão Davi, querido Pedro, o Ike que está aí nos bastidores, a nossa Celinha também, que é a nossa chefe, que está aí no comando, não é? Do planejamento deste momento, Evangelho e Espiritismo. A nossa gratidão a todos, sempre uma satisfação estarmos juntos e agradecer a presença de todos, a Marilane, a Silvete, a Diorande, a Telinda, a Marcela, não é? Várias pessoas já chegando aqui, tantas outras estão se cumprimentando aí, que a gente possa ter essa hora muito agradável e ao mesmo tempo consoladora e instrutiva. Muito obrigado, Davi, pelo convite, uma honra estarmos juntos aqui uma vez mais. Muito bom, e assim vamos dando início, né, à nossa atividade. Vamos iniciar no clima da prece, porque a prece nos ajuda a entrarmos num clima mais estreito, né, com aqueles que a gente deseja que nos inspirem nesta noite em nome do Cristo. Então vamos pedir ao Pedro, né, que inicie para a gente aí com a prece, enquanto nós vamos aqui acompanhando, envolvendo o nosso coração. Então vamos orar, procurando nesse momento aquela sintonia mais delicada, procurando dentro de nós mesmos aquela comunicação sem as articulações verbais, aquela sintonia com os benfeitores que faz nos emocionar, que também aclara os nossos raciocínios,
desacelera o nosso coração ansioso, promove uma respiração mais abundante, oxigena o nosso corpo. É assim quando realmente nos colocamos em sintonia com um plano maior. Por isso, Senhor, nesse momento de prece e meditação em torno do seu Evangelho, queremos te pedir que nos envolva a cada um de nós, colocando no nosso coração a tranquilidade, o alívio das aflições, a calma e a certeza de que contigo tudo estará certo, de que contigo a nossa vida é melhor. Abençoe, Senhor, aqueles que aqui estão sintonizados neste momento, nos dois planos da vida, aqueles que sintonizarão em outro momento, talvez não agora, mas que eles possam de alguma forma receber os melhores eflúvios aqui emanados de nós, mas também, especialmente e principalmente, de Ti e dos seus assessores amorosos e benditos. Fica conosco, Mestre Jesus, a nos abençoar, a nos amparar, a proteger, a nos guiar dentro da senda evolutiva infinita que ainda nos cabe percorrer. Assim te agradecemos e te pedimos que fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bom. Então agora, iniciando a temática da noite, como nós dissemos no início, né, estamos fazendo o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Um capítulo que fala do amor, né? Esse capítulo inicia falando do amor, esse sentimento que é tão importante, né, que é a tônica da mensagem de Jesus. É a tônica de toda a sua mensagem, é a razão pela qual ele esteve aqui conosco, que é para nos ensinar a amar. Então, o capítulo começa falando do amor. E hoje nós vamos, então, para o item 5, né, o item 5º, que é dar a César o que é de César. E passamos a batuta aí para o nosso querido Geraldo, para que ele conduza a atividade com o seu carinho, com a sua ternura. Obrigado, querido Davi. Aqui registrando também Isabel, a Márcia Eliette, o José Geraldo, né? A Márcia, o Pedro também está ali conosco, seu xará, Pedro. Que coisa boa, né? Muitas pessoas chegando, eu estou nominando alguns aqui como estímulo, né? Para vocês que estão participando, gente, para que esteja realmente conosco aí, não é? Tantos e tantos pelos canais também que estão transmitindo. Olha, eu queria trazer uma informação. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra terceira da codificação, não é, Pedro? Que são 5 livros do Pentateuco kardeciano. E o Evangelho é aquela que está bem, né? Depois da segunda, antes da quarta, então ela está bem no meio ali, das 5, ela é a terceira. E é tão interessante porque vem trazer para nós exatamente a mensagem do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. Nós tivemos na reunião da Comissão Regional Centro, na semana passada, com o pessoal de todo o estado do centro, né? Então, os estados ali de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo e Minas Gerais. E uma das questões que foi assim proposta no grupo de dirigentes, porque são 9 áreas, né? A área da mediunidade, da evangelização da criança e do jovem, da comunicação, da família, da arte, não é isso? Do atendimento espiritual e por aí vai, né? E tem a área dos dirigentes. Nessa unidade dos dirigentes, nessa área, foi conversado, Davi, querido, sobre a questão de nós atentarmos para a vinculação do Espiritismo ao Evangelho, de Kardec a Jesus. Porque, na verdade, pelo próprio contexto, esta vinculação existe, ela é natural. O Espiritismo não existiria se não fosse o Evangelho de Jesus. E todo o trabalho codificado por Allan Kardec teve a inspiração e a coordenação do próprio Cristo.
nessa revelação que é trazida, né? A terceira revelação, a doutrina dos espíritos, que emana da espiritualidade superior sob o comando direto de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E Kardec se ocupa, nesta obra, em tratar do aspecto moral, dos ensinos morais, que dizem respeito às virtudes, notadamente aquelas que dão base a todas as demais, que são a humildade e a caridade. Então, Davi, Pedro, queridas que estão nos acompanhando, ficou acordado, decidido, que se vai fazer um trabalho de uma campanha, né, no sentido, inclusive, das palestras, dos eventos, das ocasiões que a gente vê, inclusive, na juventude, né, Pedro, na mocidade, da gente poder trabalhar essa questão do vínculo ser destacado, dele ser, inclusive, publicizado, de ser informado que o Espiritismo é uma religião cristã, porque tem tido alguns irmãos nossos, infelizmente, que estão se ocupando, né, de dizer que o Espiritismo não é cristão, e que o espírita, então, não seria, não é, ligado ao cristianismo, né, ao trabalho que Jesus desenvolveu. Aí o Fran coloca, né, o consolador que Jesus prometeu, exatamente. Mas a gente precisa levar isso também para os outros que não sabem, e alguns que ou não sabem, ou às vezes de má fé, fazem uma divulgação diferenciada, querendo talvez prejudicar, não é, o entendimento acerca dessa mensagem tão clara, que é essa luz que é o Espiritismo na nossa vida. Mas assim, então cumpre-nos como tarefeiros, né, fazer a nossa parte. E hoje a gente vai ter mais uma demonstração no sentido de ver como realmente o Espiritismo está vinculado ao Evangelho. Tanto é que esse tema, não é, desse programa é exatamente Evangelho e Espiritismo. Desde o início, né, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já é a segunda vez, não é, Davi? Foi feita uma rodada completa e a gente já está aqui numa segunda rodada, chegando já quase na metade, novamente, desse estudo que ele é, assim, imortal, é um estudo inesgotável, a gente sempre vai ter que estudar. E hoje, conforme o Davi falou, o amor ao próximo como a si mesmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós estamos naquela parte inicial, em que tem as belíssimas, né, participações de Kardec, quando ele fala do mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, e dai a César o que é de César. Aí encerra a primeira parte do capítulo, que é toda ali redigida por Allan Kardec. E depois vem as chamadas instruções dos espíritos, são aquelas mensagens que Kardec compilou, coligiu, de mais de 1000 fontes diferentes, né? De centros espíritas espalhados mundo afora, ele explica isso aqui na introdução da obra, e depois ele seleciona cerca de 1/10, né, 10% dessas mensagens, em torno de 100, para compor boa parte dos capítulos, desses 28 capítulos. Todo de 20, 21 capítulos tem essa segunda parte com as instruções dos espíritos. E aqui a gente vai ler a última parte, né, quando Kardec ainda está trazendo para nós essa questão crucial para o nosso entendimento, inclusive nos dias de hoje, que é dai a César o que é de César. E eu já lanço uma pergunta que nós vamos passar para o Pedrinho fazer a primeira leitura, querido Pedro, né, do item 5, e já fazer para nós explicações. A pergunta que eu lanço a vocês, queridos, é a seguinte: o que significa esta expressão? Dai a César o que é de César. Tá certo? O que exatamente significa, né, essa expressão? A Marcela está dizendo se a gente pode inverter e fazer perguntas. Pode, tá? Mas eu já comecei com uma pergunta, só depois que vocês responderem essa, né, Davi? A gente vai responder outras. Então, por favor, vocês já respondam essa e já vão ter direito a fazer perguntas. Então, Pedro, por favor, o item 5 para nós. Então, vamos lá. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 5. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja,
porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Essa passagem está tanto no Evangelho de Mateus, quanto também no Evangelho de Marcos. A gente continua a leitura ou faz uma pausa, Campetti? Só as explicações iniciais, Pedro, por favor, né, do texto evangélico. Então vamos lá. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada... Perdão? Pedro, pode falar. Seria fazer a explicação desse item 5, né? Tentar Isso. fazer um apanhado das ideias que estão nesse item 5, por favor. Exatamente. Obrigado. Bom, como Kardec vai dizer aqui na sequência, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu nem tinha reparado isso de uma forma tanto quanto eu reparei agora, né? Quando a gente veio para esse estudo, porque Kardec coloca essa passagem, né? De dar a César o que é de César, dentro de um capítulo intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque, como a gente vai ver ali, Kardec vai explicar muito bem abaixo, é o amor, muitas vezes, à questão material, né? Você vê que eles ali, no caso dos fariseus, eles haviam feito dessa questão do tributo uma questão que, claro, era política, mas e vinculado isso à questão da religião, né? O próprio Kardec vai pedir para a gente não fazer isso, né? Para não misturar esses assuntos que são de particulares de cada um, né? Não trazer esses assuntos, ele chega a dizer, irritantes, né? Ele coloca mais para frente aqui que os fariseus haviam colocado isso de uma forma irritante, onde eles estavam, claro, né? Querendo ter a razão para deixar de pagar o tributo, uma forma de protesto, talvez, enfim, uma insubmissão. E o que é interessante na fala de Jesus, como ele muitas vezes faz, né, na mulher adúltera ele faz isso também, ele não diz assim, é certo ou é errado, mas ele deixa subentendido dentro da sua fala, né? Porque quando ele pede o tributo e mostram para ele ali, né, de quem é aquilo ali, isso mostra que, de alguma forma, aqueles que estão no poder estão autorizados a temporariamente estarem. Por quê? Porque, caso contrário, quando Deus apraz tirá-los, né, eles saem do poder, né? Então, assim, e num planeta como o nosso, muitas vezes a gente reclama dos nossos governantes, né? E a gente precisa entender que se esses espíritos não exercitarem o poder aqui, onde que eles vão exercitar, né? Nos mundos felizes? Não, porque já são mundos felizes. Então, a Terra é realmente um planeta onde existe ainda muita injustiça, como diz, não sei quem exatamente disse essa frase, né? Mas existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Por quê? Porque dentro dessa injustiça que a gente consegue enxergar de uma forma mais imediata daquilo que acontece, por detrás, nos bastidores, se a gente puxar a ficha de cada um, nós vamos ver que essa injustiça, ela não atinge aqueles que são injustiçados propriamente assim, por dizer, né? Que Deus vai corrigindo de uma forma muito sutil no espaço e no tempo essas aparentes injustiças que nós cometemos, ou até mesmo as reais injustiças que nós cometemos, né? Então, a Márcia colocou muito bem, né? Que devemos cumprir as leis materiais. Sim, né? Nós
existe uma questão aqui da revolta, né? Porque eles tinham um sentimento de revolta. E o sentimento de revolta, ele sempre vai nos levar a uma indignação, em última instância, a Deus. Então, quando você detesta alguém, no caso ali, eles detestavam, no caso Roma, detestavam o próprio imperador. Então, como que é possível, né, amar ao próximo como a si mesmo, detestando esse semelhante na figura daquele que está daquele que nos é superior naquele momento, né? Isso acontece em várias instâncias da vida, não apenas na política, isso pode acontecer dentro do nosso trabalho, né? Onde a gente às vezes tem um cargo ali que a gente é subordinado a alguém e a gente se revolta contra alguma coisa que nos é pedido, contra, sabe, coisas que são simples e que fazem parte de uma hierarquia estabelecida, necessário ao andamento de tudo, e aí a gente se revolta, né? Sobre essa questão do poder, só para a gente finalizar a fala, eu me recordo que a Maíse Braga, quando aqui esteve, ela contou que uma vez foi chamada ao Ministério da Agricultura para homenagear Chico Xavier, né? E ela ficou muito surpresa, porque ela não esperava uma coisa daquela. E lá eles disseram para ela assim, olha, nós chamamos você aqui porque nós quisemos homenagear algum funcionário nesses 100 anos, 90 ou 100 anos, não sei, de Ministério de Agricultura. E nós vasculhamos todo o nosso arquivo e descobrimos que nesses 90, 100 anos, apenas um único funcionário nunca faltou nenhum dia do seu trabalho. O nome dele era Francisco de Cândido Xavier. Então isso mostra como o Chico era humilde, né? No sentido de cumprir com a sua função, ele que tinha uma saúde tão debilitada que poderia talvez tirar vários atestados, né? Mas não, ele foi ali até o final cumprindo, e dentre os 90 anos ali, 100 anos daquele ministério, ele era o único funcionário que tinha fielmente cumprido o seu dever, dado a César o que era de César, digamos assim, né? Muito bem. É interessante o tema, não é? Vocês já vão respondendo aí a pergunta que a gente fez, o que significa exatamente isso, e claro, né, trazendo para os dias de hoje, na nossa vivência cotidiana, como é que é, não é? Será que eu atendo a César também? Como é que é? Estou fazendo isso? O que significa atender a César? Não é? O Davi, você podia fazer a leitura, querido, do item 6 e já também trazer mais explicações para nós aí, com esclarecimento de Kardec, né? Perfeitamente. Antes só, eu gostaria de reforçar aquela fala sua do início, porque é um trabalho que nós temos feito aqui, o Pedro sabe disso, ao longo de alguns anos na USE, nas casas, que é linkar o Espiritismo com o Evangelho, e colocando na tribuna, inclusive, das casas, nas palestras públicas, que é heterogênea, o Evangelho. Então, algumas casas, como a Casa de Madou, tem como diretriz primordial da tribuna falar do Evangelho apenas. Não se fala outro tema que não seja o Evangelho à luz da doutrina espírita, para que as pessoas que ali venham, sejam elas espíritas ou não, compreendam que o espiritismo é cristão e fala de Jesus. Então, isso é um trabalho que nós temos feito aí na direção de doutrina da USE há alguns anos, já há alguns anos, e tem tido um efeito muito bom aqui na nossa região geral. Então, vamos lá. Excelente, Davi. Esse é o caminho, né? Eu sempre compreendi assim, né? A gente não deve ficar com relatos mediúnicos, mas foi uma orientação que Maria Dolores me deu há muitos anos atrás, quando eu resolvi, me convidaram para fazer oratória, e eu, então, perguntei a ela, mas senhora, o que eu vou falar? Porque muita gente fala de tantas coisas, eu não vou acrescentar nada, né? Ela disse assim, meu filho, apresente Jesus primeiro, porque quem vem à casa espírita não tem nada contra ele. Então vai acolher já a mensagem. E depois você fala e as pessoas vão te ouvir também. Então fale de Jesus, ela disse. Não fale, use a tribuna para falar de Jesus. E é o que eu tenho feito aí ao longo dos meus 20 e poucos anos de tribuna aí. Bom, vamos lá então. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito
no pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento desse constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, como a dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Ver na introdução o item publicado. Então, os judeus misturavam a religião realmente com as questões dos deveres sociais, né, que todos nós temos, está lá no Livro dos Espíritos, né, que nós devemos cumprir com os nossos deveres perante o Estado, perante a nação, perante o município, perante as leis que nós vivemos, né, dando o seu devido respeito a elas. Mas os judeus que tinham essa mistura, né, da religião com as questões políticas, questões sociais, né, eles misturavam tudo, né, e eles queriam, então, que Jesus fosse pego em algum embaraço, porque eles fizeram, né, dessa questão uma questão religiosa, porque eles não acreditavam que fosse lícito pagar impostos, né? Mas nós temos que pagar, nós temos que cumprir as leis pelas quais nós vivemos e onde vivemos, né? Todos vivemos sob leis, e essas leis precisam ser respeitadas. Se a gente não concorda, nós vamos trabalhar para modificá-las. E também o Livro dos Espíritos diz que as leis vão se modificando com o tempo, à medida que o homem vai amadurecendo, e ele vai, então, alterando suas leis, mas que elas precisam ser respeitadas, porque elas regem a sociedade, né, toda a vida social. Inclusive nós, cristãos, temos, né, nos 10 mandamentos a nossa lei, praticamente, né, a nossa lei, a nossa de conduta, né, como que nós devemos nos portar perante a vida, perante Deus, né, tem aí os 10 mandamentos, que é a nossa lei. Então é isso, eles apenas queriam pegar Jesus numa armadilha porque eles não concordavam com isso e queriam desrespeitar essa lei, né? Queriam insurgir ali, criar uma situação realmente não só para condenar Jesus, mas também pegando uma carona aí talvez para que eles não tivessem depois que pagar, mas tinham que pagar, e isso era muito irritante, né? Então, o que nos fica como lição nesse sentido? Que nós devemos respeitar as leis. Se nós não concordamos com elas, precisamos trabalhar para nos melhorarmos, e nos melhorando, também as nossas leis melhoram. Porque aí nós vamos carecer de muito menos leis para nos reger à medida que nós vamos melhorando, né? Não precisamos de tantas leis na medida que a gente vai melhorando. Mas, por enquanto, precisamos respeitar, como Jesus ensinou, respeitar as leis que cuidam de nós, que regem as nossas vidas, né, em sociedade, em comunidade, onde quer que elas estejam. Estava me lembrando aqui, Davi, Pedro, Ike, amigas e amigos queridos, do primeiro capítulo do Evangelho, quando fala não vim destruir a lei. E tem um trecho sobre Moisés, dizendo que Moisés trouxe para nós a parte do entendimento da lei civil, ou seja, daquela lei que regula as relações humanas, né, na sociedade, na comunidade, enfim, entre os povos. E também ele foi intermediário da lei divina, quando ele recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, não é assim? E aí o Davi faz essa citação, e é tão interessante, porque nós, ao entendermos essa questão, né, se estamos aqui atendendo de fato, né, a César o que lhe é de direito, nós estamos também numa vida que é uma existência material, evidentemente compromissados com determinados deveres que devem ser cumpridos. Todos nós temos deveres civis, sociais, legais, que nós precisamos cumprir, e dos quais a gente não pode abrir mão, senão nós infringimos a legislação. E, evidentemente, naquele texto do primeiro capítulo, vai dizer que a legislação humana ela é variável. A divina, ela é invariável. Por que a humana é variável? Porque ela está sujeita à mudança, à melhoria, ao progresso. À medida que a sociedade vai avançando, não é, Pedro? Também a legislação ela vai avançando, vai tendo assim, né,
mais tom de justiça, de equidade, não é? De uma forma que tenha mais respeito e consideração, né? Não se impunha a justiça para prejudicar ou para que o forte domine o fraco, mas que ele possa ampará-lo. E assim a gente vai gradativamente evoluindo, não é? Então tem esses cumprimentos de deveres materiais que a gente precisa necessariamente arcar com eles. Nós somos responsáveis. A gente não pode deixar de pagar um imposto, por exemplo, a gente paga a luz, não é? Paga a água, não é assim? A gente paga o IPTU, o IPVA, não é? Nós pagamos aí o aluguel, ou pagamos, né, a nossa casa, enfim, tudo é preciso que você tenha. Você vai comprar um alimento, ali tem imposto, né, embutido nesse alimento. Você vai pagar uma educação, um estudo, você tem imposto ali. Né? Tudo que você está fazendo tem também um custo. E a gente precisa entender isso, não nos rebelarmos, nos revoltarmos. Agora, como o Davi muito bem explicou, a gente vai gradativamente evoluindo e vai procurando também aperfeiçoar a legislação. No passado, ela era, né, mais, talvez, brutalizada, ela vai melhorando a cada vez. Agora, para além de ter uma boa legislação, é preciso ter a ética de aplicação, né, evidentemente, dessa legislação no nosso dia a dia. Então, veja como é atual esse ensinamento, né? Pedro, querido, você traz o item 7 e também as explicações, por favor. O Campeche, só lembrando, né, existem, por exemplo, muitos países, né, que existem leis bastante rígidas e duras, né, inclusive a pena de morte, né, e hoje praticamente ela é quase extinta no mundo. Pouquíssimos lugares do mundo, em relação à quantidade de países, de localidades que existe hoje, a pena de morte ela é bem pequena, né, e já foi uma coisa assim profundamente natural, né, não tinha, e assim vai. Nós estamos aí, né, tentando aperfeiçoar nossas leis para mudar essa questão de aborto, mudar essa questão de eutanásia, né? Tem lugares que autorizam, a maioria já não aceita e tal. A gente vai, então, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai mudando isso, né? Vai alterando essas questões legais. É verdade, Davi. A própria aplicação da lei, né, entendida a lei divina, ao longo do tempo, alterou muito. Se você pegar o Código de Hammurabi, cerca ali, né, de uns 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, você tinha ali a implicação de penalidades que eram absolutamente desproporcionais com a falta, né, Pedro? Se cometia uma falta e você tinha uma punição que era, assim, fora do propósito. Ela era muito acima daquilo que você havia, né, digamos, infringido. Cometia um erro e pagava proporcionalmente umas 10 vezes aquele erro. Depois veio a lei de Talião. A lei de Talião deu uma equilibrada nisso, porque já é uma legislação, por exemplo, que vai trazer uma espécie de proporcionalidade, né, entre aquilo que você faz e aquilo que você recebe. Então, é mais ou menos assim. Há uma espécie de justiça que está sendo aplicada e de proporcionalidade. Você vai ser punido, vai ser castigado, entre aspas, ou vai ter que, né, pagar a conta daquilo que efetivamente você deve. E aí vem a pena de talião, dente por dente, olho por olho, né? Ou seja, a correspondência daquilo que você fez, né, ferir, que você fez prejudicar, você vai ter que pagar na medida daquele prejuízo que você e daquela ferida que você causou no outro. Então, por isso, dente por dente, olho por olho, né? Se você tirou o dedo de alguém, alguém vai poder tirar o teu dedo. Se você cortou a mão de alguém, alguém vai poder cortar a sua mão, seu braço, por aí vai. Se cortou a cabeça de alguém, alguém vai ter da família o direito de cortar a sua cabeça. Quer dizer, já há uma justiça ali que não tinha no Código de Hammurabi. E depois vem Jesus com amor, não é? E o Espiritismo, aí, Jesus falando a cada um é dado segundo as suas obras, o Espiritismo traz a lei de causa e efeito, né, que é uma lei natural, uma lei de Deus, já está aí como princípio natural, e veja, né, a lei de causa e efeito, o entendimento que se tem, que não é só a lei de Talião, não é a lei de ação e reação, propriamente, né, assim, falando taxativamente, ela é a lei que nos concede o tempo e a reencarnação. Aí sim, para a gente poder evoluir, poder ter tempo de se preparar, e além, né, de pagar a conta, de resgatar, de você reparar e continuar evoluindo. Isso é fundamental, né? Ótimo. Então vamos lá, que o nosso tempo vai voando, Pedro. O item 7, que vai encerrar aqui, não é, esse trechinho de Dai a César o que é de César, tão significativo. Você pode ler e explicar para nós, por favor? Então vamos lá. Item 7. Esta sentença
Dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então a gente observa que, como explicam os espíritos, né, onde está a lei divina? A lei divina está dentro de nós, né, está na nossa consciência. Perdão. Estou um pouco rouco. E a lei divina, ela está dentro de nós de uma forma, digamos assim, em semente. Então, no princípio, nós não a compreendemos como, por exemplo, a compreendemos hoje em dia. E é tão curioso isso, que tem estudos na área da psicologia sobre isso, feitos com crianças. Existe um estudioso suíço, que já faleceu, chamado Piaget, onde ele faz uma seguinte pergunta à criança. Ele diz assim, ele conta uma historinha para a criança, ele diz assim, olha, a mamãe do Joãozinho, ela saiu de casa e falou para o Joãozinho para que ele não mexesse na sua louça, que estava ali na prateleira. O Joãozinho foi lá, intencionalmente, pegou um prato da sua louça, jogou no chão com toda a força, intencionalmente, quebrou, pisou em cima. Aí ele conta uma outra história para as crianças, dizendo assim, olha, a mamãe disse a mesma coisa para o Zezinho. E o Zezinho foi subir para pegar alguma outra coisa, ele esbarrou sem querer na porcelana, e a porcelana quebrou todinha. E ele pergunta para as crianças, né, um dos testes que ele faz é esse, ele fala assim, quem cometeu um erro maior? O que fez por querer ou o que fez sem querer? E todas as crianças, sem exceção, até uma determinada idade, respondem que foi aquele que quebrou a maior quantidade de louças. Por quê? Porque ele entende que o senso moral, né, o senso de justiça, ainda na infância, ele não concebe a intenção. Ele não percebe que o mal está na intenção. Ou seja, está na essência e não na aparência da coisa, né? A atitude do Joãozinho foi muito pior do que a do outro menino. Por quê? Porque ele pegou e fez aquilo intencionalmente, por maldade, digamos assim. E Jesus, a todo momento, dentro dos seus princípios, onde ele vai passando, ele vai fazendo com que a gente desperte para isso, para que a gente enxergue, pare de enxergar a aparência das coisas e comece a enxergar a essência das coisas, né? Então, o que a gente tenta fazer muitas vezes com a lei divina, o que é curioso no comportamento dos fariseus, é que o comportamento dos fariseus ainda é um comportamento muito atual nosso, onde a gente lê a lei divina, a gente estuda a lei divina, a gente entende ela como nunca com o Espiritismo, mas a gente tenta aplicar a nossa justiça atual ainda. A gente tenta rebaixar a lei divina ao nosso ponto de maturidade do senso moral, que ainda é uma maturidade imatura, digamos assim, né? Então, o que os fariseus faziam é isso. Eles, é claro, eles percebiam que, talvez ali no fundo, eles estivessem errados naquilo, mas eles queriam justificar os próprios erros. E isso impede a gente de evoluir o nosso próprio senso moral. Porque Jesus, quando diz amai ao próximo como a si mesmo,
é uma coisa que, se praticada na integralidade, quase, não vou dizer todos, mas quase todos os problemas do mundo acabam. Porque se eu me perguntar antes de ter qualquer atitude para com o meu semelhante, se eu gostaria que aquela atitude fosse feita para comigo, a gente deixaria de fazer muitas coisas e passaria a fazer muitas outras, porque a gente gostaria de ser tratado assim também. Então, essa questão do senso que Kardec vem trazer aqui é interessante. Interessante demais, né, Pedro? Estou a ser curioso que também aquela pergunta que você fez, né, no início, por que esse item dai a César o que é de César, né, Davi? Está inserido no capítulo que vai falar do amor ao próximo, né? Então é interessante que esse capítulo 11 aqui é exatamente amar o próximo como a si mesmo. E nesse item 7 ele dá essa explicação, porque mais de maneira abrangente, né, não só circunscrita à questão material, à questão de um pagamento de um imposto fisicamente falando, né, de um dever que a gente tem ali, legal, a questão do relacionamento interpessoal com todos os seres da natureza, que implica nessa necessidade da consideração, do amor, do respeito, de reconhecer o direito do outro. Isso tudo vai fazer com que a gente esteja dando a César o que é de César, ou seja, fazendo ao outro o que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. É tão interessante essa explicação, porque ela é profunda, né, no entendimento que o Espiritismo nos traz. Eu queria passar a palavra ao Davi, e logo em seguida a gente já vai trazer a participação de todos vocês, viu, gente? Com as respostas e também com os questionamentos que vocês têm. Davi, você gostaria de dar uma arrematada aqui, querido, por favor? Não exatamente reforçar isso que você acabou de falar, né? Quando nós usarmos como medida, né, essa de não fazer a ninguém o que nós não gostaríamos que nos fosse feito, esse é o princípio máximo da justiça que a gente pode utilizar, né? E que realmente vai nos livrar de muitos problemas e vai também nós vamos deixar de criar muitos problemas que vão nos acompanhando no tempo, né? Por que nós temos reencarnações complicadas? Por que nós enfrentamos tanta dificuldade? Não é só porque a gente é imperfeito, mas é porque nós não observamos isso, né? De não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. O egoísmo, especialmente, faz a gente fazer coisas em proveito próprio somente, não se preocupando com o outro, né? Eu ouvi de um espírito uma vez, durante uma palestra, estava fazendo uma palestra, e ele chegou bem na minha frente, assim, o espírito, ele disse assim: você sabe contar lágrimas? Aquilo me deu um choque, assim, né? Ele dizia: você sabe contar lágrimas? Porque eu tive que aprender, e até hoje eu preciso contá-las. Tem as lágrimas daqueles que eu fiz chorar. Eu tenho andado atrás daqueles que eu fiz chorar, contando as lágrimas que eu coloquei nos olhos desses corações. Então, tantas coisas que a gente não se preocupou quando fez por puro egoísmo, que a gente não usou o princípio máximo da justiça, né, divina, que é o amor, no sentido de aplicá-lo não prejudicando a ninguém, como nós também não gostaríamos de ser prejudicados. Gostaria só de fazer essa colocação. Excelente colocação. Bom, o ótimo Wiki já está nos trazendo aí, e vamos já trazer, Wiki, é a sua vontade, por favor, a participação. A gente lançou aquela questão, né, sobre o significado, o que significa efetivamente essa expressão dar a César o que é de César. Vamos ver a participação dos nossos queridos. A Marcela Esteves, diretamente da Argentina, diz que, no sentido mais básico, a frase significa que devemos cumprir com as nossas obrigações e deveres cívicos e legais para com as autoridades terrenas. Exatamente isso. Esse é um ponto básico, fundamental, muito bem explicado, didaticamente colocado aí. É o cumprimento dos nossos deveres cívicos, legais, não é? Todos nós estamos sujeitos a isso e não podemos abrir mão, a não ser que não queiramos viver em sociedade. Como a gente vive em sociedade, nós temos, né, a liberdade certamente restritiva por conta desse respeito que temos que ter ao próximo, que também tem seus direitos. A Márcia está conosco aí, Pedro. Então, a Márcia também disse, né, que isso significa que devemos cumprir as leis materiais. E justamente, né, as leis materiais, elas têm finalidade, né? Isso. A Iracema continua aí, né, Davi?
Iracema diz assim: não devemos misturar as questões materiais e espirituais e cumprir com o nosso dever. Exatamente, nós temos que separar, não podemos fundir as coisas e querer enxergar pela ótica como se fosse a religião, né? A religião é religião, ela conduz o homem, né, para a sua questão moral, mas a sociedade também tem suas leis que nós temos que respeitar. E aí é o comportamento moral ético que a religião nos coloca inserido no contexto da sociedade, no dia a dia, que não é uma coisa à parte, né? A gente não misturar e às vezes, como eu sou um religioso, eu não vou fazer isso porque eu sou religioso, como se eu já estivesse vivendo no mundo dos espíritos, né? Claro que não. Mas eu entendendo isso, eu vou exatamente colocar no meu dia a dia esses conceitos. A Adelina traz a eu penso assim, apesar das leis de César não ser, né? Serem leis justas. É necessário cumprir as leis terrenas, as leis de Deus são indispensáveis. Nem sempre a gente vê a justiça realmente numa lei ou outra, às vezes, né, a própria legislativa vai lá, uma lei, depois vai sendo aperfeiçoada à medida que o tempo vai passando, também com as demandas, né, de outras ideias diferenciadas, de minorias, às vezes, que requisitam, e por aí vai. É realmente um processo gradativo de evolução. E aí, Pedrinho? José Geraldo. Então, o nosso querido Geraldo diz assim, né? Precisamos aprender a obedecer às leis, mesmo que temporárias, e obediência com raciocínio. É claro, né? Porque quando a lei muitas vezes vem para nos rebaixar espiritualmente, né? Aí, de fato, não nos caberia o cumprimento, como, por exemplo, os cristãos primeiros, onde eles eram convidados a negarem o Cristo, né? E dizerem que César era maior do que o Cristo. Nesse sentido, eles não fizeram aquilo. Então, por isso que também o raciocínio não é um cumprimento cego, como colocou nosso irmão, né? O Davi, a Fernandinha querida. Fernanda, lá do Texas, né? Nossa querida amiga, irmã. É nossa obrigação obedecer às leis dos homens, mesmo que não concordemos, pois não são perfeitas. E assim como as leis de Deus, que são perfeitas. Sim, Fernanda, é isso mesmo. Como o Campete falou agora, né? Nós já conversamos, a lei humana vai se aperfeiçoando, né? E à medida que a gente vai melhorando, até vai diminuindo o peso, né? Porque a gente vai deixando de descumprir determinadas coisas que a lei se torna até obsoleta. Tem coisas que se tornam obsoletas, né? E caem por si mesmos, porque não tem tanto sentido. Agora, é evidente, né, nessa fala da Fernandinha, explicação do Davi, a gente tem a questão de não violar ou violentar a nossa consciência. A lei de Deus está escrita na nossa consciência, como lembrou Pedro, e a gente não vai seguir uma lei que vai ser, né, a lei ela está exatamente na contramão. Então, aí a gente, olha, vamos buscar recursos para que, né, exatamente possa trazer a evolução, possa trazer melhoria, vamos questionar, porque às vezes você coloca lá e o pessoal entra com recurso, né, Davi? Entra utilizando aí o poder jurídico, é natural, está aí para contestar alguns pontos, e isso faz parte dessa dinâmica, né? A Marcela Esteves também está aí conosco, Pedro. Bom, Marcela fez uma pergunta, né? Ela diz assim, como o ensinamento de Jesus sobre dai a César o que é de César se aplica na vida diária, mais além do contexto dos impostos? Bom, eu acho que justamente no exemplo do Chico, que eu trouxe aqui, porque se tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, é cumprir aquilo que a gente foi combinado para cumprir, né? Por exemplo, hoje em dia, vamos supor, eu vejo algumas pessoas querendo, por exemplo, dentro do próprio trabalho, fazer o mínimo possível, né? É aquela coisa assim de você, bom, eu não sou pago para isso, então não faço, sabe assim? Então eu vejo que é o mesmo tipo de, a raiz do problema é a mesma, é a revolta, é a gente achar que de alguma forma a gente está sendo injustiçado, quando que muitas vezes se a gente pudesse olhar para a janela do tempo, a gente veria que a gente não pediu muitas vezes aquele emprego, aquele trabalho, a gente implorou aquilo, né? E foi o melhor que possível que a lei divina conseguiu nos ofertar, né? A Maíse conta também uma coisa curiosa do Chico. Uma das primeiras profissões dele foi repositor de escarradeira, né? Antigamente havia essa coisa um pouco nojenta, né? Onde as pessoas tinham escarradeiras do lado do gabinete ali, do lado da escrivaninha, e as pessoas cuspiam então nessa escarradeira. E cumpria ao Chico ter que trocar essas escarradeiras, né? E uma vez então ele pegou aquela escarradeira e afastou assim um pouco de si com um certo nojo, né? E Emmanuel,
implacável, Emmanuel, né? Seu professor, seu personal trainer, apareceu e falou assim, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, olha, eu estou tocando essa escarradeira aqui, o senhor está com nojo? Eu falei, sim. Falei, sim. Então eu acho bom o senhor fazer bem feito, porque fazer com amor, porque senão vai ficar trocando escarradeira pro resto da vida, né? E aí o Chico ouviu aquilo e falou, meu Deus, né? Então deixa eu abraçar isso aqui, como é que isso aqui é o emprego que Deus me deu, aquela coisa engraçada como às vezes o Chico tinha, né? De vários causos. Então eu acho que seria isso, Marcelo. Seria a gente cumprir para além das nossas obrigações aquilo que nos é pedido na vida cotidiana. Que maravilha. Davi, você teria aí alguma também no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Algum exemplo a nos trazer? Na prática é exatamente aquilo que a gente comentou agora, né? Aquela questão da gente sempre na convivência, né? Na convivência, a gente cumprir com os nossos deveres perante o nosso semelhante na própria convivência, né? De tudo que nós não gostaríamos que nos fosse feito, nós também não fazemos. Nós agimos conforme esse princípio, né? Então, se eu quero fidelidade, então eu vou ser fiel, né? Se eu quero justiça, eu vou ser justo, né? Cumprindo nos mínimos detalhes as coisas pequenas do dia a dia, né? Na forma como a gente vive um com o outro. A convivência é um dos maiores exercícios de injustiça que se pode ter, né? Porque a gente sempre fazer o melhor para o próximo, em todos os sentidos, né? E do que a gente gostaria que também fosse feito para nós. É verdade. Eu estava pensando aqui nessa linha mesmo, porque toda vez que a gente for agir, fazer qualquer coisa, tentar ver o outro na necessidade que o outro tem, na condição em que ele se apresenta. Será que eu gostaria de receber, por exemplo, uma fala num certo tom, ou de receber, não é, uma mensagem que, às vezes, de uma forma tão contundente, ou às vezes ela é tão pesada, como é que eu gostaria, como é que eu me sentiria? Então, essa empatia é fundamental para que a gente realmente ame o próximo como a gente ama nós mesmos e dê a ele o que ele efetivamente precisa, né? O de que ele precisa, porque aí vai ficar tudo mais justo e, além de justo, mais misericordioso, porque aí une a justiça à bondade, né? Que Deus, né, nos compartilha o tempo todo na sua lei. A justiça divina, né? Ela é boa também, assim como a sua bondade é justa, porque ninguém está desamparado. Então é uma riqueza maravilhosa, é um assunto muito atual, né? Tem várias participações, a gente queria agradecer, né, Davi? E é o espaço que vai sentindo a inspiração, inclusive, né, da espiritualidade amiga. Estávamos brincando aqui que a gente está no Clube do Bolinha hoje, inclusive com o Ike, né? Que é o quarto integrante, mas o quinto integrante da sala aí, a gente tem várias participações femininas, e sem dizer do aparato espiritual, né? Aí, né, Davi, que é liderado na presença amorosa, né? E também na presença marcante, segura e séria, não é? Do recado que precisa ser dado, da educadora, da nossa querida Maria Dolores. Então, a gente se sente muito satisfeito, muito honrado. Obrigado por essa oportunidade. Eu devolvo a você, uma vez que a gente já está encaminhando aqui para o encerramento. Uma gratidão a todos, mesmo de coração. A gratidão é nossa, né, pela participação do Geraldo, a participação do Pedro, a participação de todos os corações que estão conosco, aqueles que enviaram mensagem, aqueles que não enviaram. É muito importante esse entrelaçamento, né, de almas, de corações, para a gente seguir fortalecidos nas atribuições que a gente vai assumindo perante a vida material, a vida religiosa também, né? Muito importante esse amor, essa ternura que nos envolve a todos. Então, nossa gratidão também a todos. E aí as palavras finais do Pedro, e depois queríamos ouvir o Geraldo, se ele puder tocar uma canção como prece para encerramento, né? Nós gostaríamos de deixar aqui já meu abraço apertado, minha gratidão, né? Nossa gratidão a todos os corações. Queríamos pedir para o Ike vir também para a tela, enquanto o Pedro vai fazendo as suas considerações finais. Bom, eu acho que o que o Davi colocou, né, retomando sobre fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que não fosse feito, resume, então, se a gente, aquela coisa, né, se a gente esqueceu tudo que foi dito, se a gente se lembrou disso,
a gente lembrou do principal do estudo, né? Que eu acho que foi o coração aí do estudo. E agradecer o convite, agradecer a Uzi, agradecer Geraldo, Davi, a figura aqui dos nossos irmãos queridos, lá do Maria Dolores, a Iracema, a Márcia, né? Fernandinha, lá do Texas, nossa querida, e tantos aí que participaram, o Geraldo, meu pai, o Marco Antônio, que está aqui, a Célia, né? Tantos que participaram aqui no chat, e é muito gostoso a gente ter, um programa diferente, né? Porque a gente às vezes está acostumado a fazer live como uma palestra, no sentido de apenas dizer, mas aqui existe uma interação, e quase que dá para sentir mesmo a coisa quase presencial, assim, né? De tão gostoso que é esse momento, né? O Ike aí, os bastidores também, a nossa gratidão por estar sustentando aí virtualmente todo o processo. Maravilha. Então vamos. Vocês estão ouvindo o violão? Não? Ok. A música aqui, ela tem tudo a ver com o assunto, né? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante, se reconstrói. Anda, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do bem, descubra a cegueira, a causa da dor, exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue do bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue do bem, que se doa, que se doa.